no Repórter MT eu entrevisto Lindacir Rocha, ela que é fundadora da Ampara, Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, e presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente de Mato Grosso. O assunto é criança, adoção, afetividade e a importância de vínculos. Como tudo começou na sua vida? Assim, porque você tem já uma trajetória muito respeitada quando a gente fala em adoção, nesse tema, criança, adolescente, mas quando tudo começou? Como foi a sua trajetória, a sua carreira, para que hoje, presidente do Conselho, fundadora da Ampara, tivesse reconhecimento? Ana, eu nem sei te dizer onde está o marco, né? Eu venho de uma família extremamente acolhedora, fui muito amada por meus pais e então eu sonho que todo ser humano tenha uma convivência sadia em família. Na minha família de origem, nós somos em mais de 24 filhos por adoção. Então a adoção é muito natural em todos nós, né? Em toda a nossa família. E trabalhei um tempo com pastoral familiar, fiz outros trabalhos dentro da minha igreja, até que eu vi que eu deveria me dedicar exclusivamente para as crianças e os adolescentes. Quando vieram meus filhos e que eu percebi, convivi com as dores deles, do abandono, da falta de uma família, então eu resolvi focar realmente na questão da criança e do adolescente. Filhos que vieram com idades diferentes. Sim, eu tenho 3 filhos. Quebrando todos os paradigmas, Isso, né? Meu primeiro filho veio recém-nascido, com 2 meses, minha segunda filha veio com 1 ano e 2 meses, e minha terceira filha veio já com 6 para 7 anos. Então, com uma experiência já bem dolorosa, né, com muitas marcas, e isso põe um alerta, né, na gente que tem uma sensibilidade e que ama o ser humano, né, quanto sofrem, né, esses abandonos. O que mais essas crianças te ensinaram? Me ensinaram tudo. Meus filhos, eu costumo dizer que são meus grandes mestres, né, porque por mais que eu tivesse um amor pelo ser humano, você no dia a dia, convivendo e vendo essas dores, você desperta muito mais. O amor vem da convivência. Exato. Você desperta muito mais e aí começa a dar um outro olhar para toda pessoa. Então eu costumo dizer que meus valores morais, meus valores espirituais se acentuaram com a vinda dos meus filhos. Existia muito tabu em relação à criança quando a criança era adotada. Várias publicações, né, pesquisas mostram isso, que era um tabu, era um segredo de família. Até por isso também uma das questões, crianças escolhidas querendo, famílias optando por crianças recém-nascidas para que elas fossem tidas como biológicas. Isso avançou? Hoje as pessoas têm mais naturalidade para lidar com isso, porque com a mídia a gente vê muita gente famosa também colocando as suas histórias que acaba repercutindo de uma maneira positiva, né? Sim, sem dúvida, nós temos grandes avanços, né? Desde os aspectos legais, a questão do relatar, do falar para a criança. A criança tem que saber, Linda Silva, ela tem que saber a sua história, isso é ponto pacífico. Com a Lei 12.010, ela traz isso, a criança tem o direito de conhecer a sua origem, de conhecer seu processo, e essa lei foi o grande avanço, o grande marco, né, a Lei 12.010, porque se fixou prazos, até então não existia, né, prazos para destituição do poder familiar, para inserção numa família adotiva. E, enfim, então se avançou bastante. Temos muito que avançar ainda, Ana. Ainda podemos considerar um pouco burocrático. É lógico que burocracia para o processo é necessário, mas nós precisamos agilizar um pouco mais. É necessária. Exato. A gente sabe que cada dia institucionalizada para uma criança e para um adolescente são meses de perdas na sua vida, perdas de afeto, perdas que mexe até com o seu intelecto, com a sua inteligência mesmo. E quando houve essa mudança, né, de abrigos para casa-lar, isso melhorou um pouquinho essa sensação de ausência, de se sentir institucionalizado? Sim, com esse modelo de casas-lares,
foi um grande marco também, um grande avanço, pois a Casa Lar, ela está mais próximo do modelo familiar. Uma realidade, né? Então, são menos crianças, porque antigamente, não sei se você se recorda, nós tínhamos no Lar da Criança mais de 150 crianças. Teve uma oportunidade, né, uma época, que tinha de 150 a 180 crianças. Imagina, né, que atendimento recebem. Tudo era coletivo, né? Exato, por mais que se cuide, por mais que tenha zelo, é humanamente impossível dar aquela atenção individualizada que cada ser humano chegar precisa. Como único, né? As suas coisinhas, o seu espaço. Então, neste modelo de casa-lar, houve esse grande avanço, só no máximo 12 crianças, né? Quando muito, 13, 14 crianças. Então, uma atenção diferenciada, porém, ainda não é o ideal. Né? Nós sabemos que pelo plano de convivência familiar e comunitário também se prevê um outro modelo, que são as famílias acolhedoras. Então, esse seria muito mais adequado. Em Cuiabá, nós não temos ainda esse modelo de famílias acolhedoras. Não, ainda o que falta para isso? Assim? Primeiro, a legislação municipal. A responsabilidade é do município. Tem que criar uma lei, né, para que possa se trabalhar. Nós já temos no estado de Mato Grosso alguns municípios que vêm trabalhando com famílias acolhedoras, né? Alta Floresta, Chapada dos Guimarães, já tem a legislação, falta capacitação e implementar, mas já está se dialogando sobre este novo modelo. E o que na prática consiste esse modelo? Olha, na prática é que cada criança ou adolescente vai ter uma família só para ela. São famílias que vão se cadastrar, que vão receber para isso, é um serviço do município, entendeu? Vão receber. Vão ser acompanhadas pela equipe psicossocial. Não é adoção? Não, de forma alguma, nem pode. Quem serve como família acolhedora não pode estar habilitado para adoção. São institutos diferentes. Né? É lógico que nós já vimos exceções, esse grande modelo, a primeira grande experiência que nós conhecemos vem de Cascavel, no Paraná. E nós já percebemos algumas exceções, né? Tudo na vida tem exceções. Um adolescente, por exemplo, de 15 anos, que vai para uma família acolhedora, cria-se vínculo, ninguém na fila quer adotar. É evidente que essa família acolhedora pode se habilitar e vir futuramente a ser pai. Mas aí deixa de ser acolhedora e passa a ser a família adotiva. Exatamente. Aí sai do plano de família acolhedora e passa a ser família adotiva. Mas não é a regra, é uma exceção. E o Conselho atua nesse sentido, já que, né, a garantia do direito à convivência comunitária da criança é um dos princípios do Conselho, atua nesse sentido também, de articular políticas públicas, legislações, para que as crianças realmente tenham acesso a tudo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal. Exato. O capítulo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, ele prevê essa garantia. É um direito fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária. Então, enquanto Conselho Estadual, nós lutamos sim e defendemos esse direito para toda criança e todo adolescente. Lindaci, a pessoa engravida, né, uma mulher engravida e não quer essa criança. Né? Não tem condições de criar essa criança, né? Nem não quer, mas por algumas condições não é possível ficar com essa criança. Qual a maneira legal que ela pode colocar a criança para adoção? Porque muitos casos aparecem na mídia de mães que abandonam em lugares perigosos, a criança correndo risco, muitas vezes chega à morte. E aí, o que fazer? Então, o único caminho legal é através da Vara da Infância e Juventude. A Ampara, da qual eu faço parte ainda também como voluntária, tem trabalhado já há 4 anos o Faça Legal, que é um trabalho que nós fazemos com as gestantes nos bairros, orientando quem não pode, quem não quer, que vá até a Vara da Infância e Juventude. E agora, no mês de maio passado, o Poder Judiciário, atento ao que diz a Lei 8.069 também, lançou um projeto Entrega Legal,
que é acolher essas mães, porque entregar um filho para adoção é um gesto de amor também, é proteger vida, é preservar vidas, né? E é tão bacana quando a gente vê os nossos próprios filhos falando da importância de suas vidas e o que significou a genitora na vida deles, que lhe preservou a vida. Então nós orientamos que vá através da vara da infância. Trazer essa segurança para essa mãe, né? Que ela Exatamente. se sente segura que a criança ela não tem condições, ela está entregando essa criança para que encontre o Estado, encontre a melhor solução para essa Exato. criança. Sabe que o seu filho, a sua filha vai ser amado, né, no seio de uma família. A pessoa quer adotar, o que ela precisa ter? Quais são os requisitos para adotar uma criança? Então, para adotar, a pessoa tem que ser maior, né, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter uma diferença entre adotante e adotado de 16 anos, precisa se habilitar na vara da infância e juventude, qualquer outro caminho é legal. Na vara da infância vai receber as primeiras orientações, vai levar os documentos pessoais, comprovante de residência, né, de renda, vai passar por um estudo também e antes do estudo por uma formação, que é a preparação dos pretendentes à adoção, que é a Ampara, que aqui em Cuiabá pode adotar. Pode adotar, solteiro, casado, Casal hétero, casal homo. exato, homoafetivos, todas as pessoas podem adotar, né? Basta se habilitar, passar por esse estudo, por essa capacitação. Nessa capacitação, inclusive, vai receber orientações jurídicas, psicológicas, vai fazer convivência com outros pais e filhos por adoção, vai conhecer um pouco sobre a criança institucionalizada, né? Porque nem tudo é um conto de fadas, que eles vêm com dores, com marcas, como que nós devemos lidar para ajudar. Até mesmo um filho biológico, por conta de coisas que ele passa ali no útero da mãe, ele vem com suas memórias. Sim, então isso é natural, né, na exato. criança. Nós sabemos, não sou da área médica, mas por leitura, que o externo interfere na própria gestação. Então, você imagine se foi uma gestação rejeitada, sofrida, né, para a genitora, isso vai refletir nos nossos filhos e nós temos que estar preparados para lidar com isso. Se existe um cadastro online? Sim, aqui no Tribunal de Justiça é possível se cadastrar online, através da SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Então você insere os documentos e ali a SEJA já manda para a vara da infância da comarca onde reside o pretendente à adoção. E como é o projeto de padrinhos, apadrinhamento? Porque embora haja muita divulgação, ainda existem muitas dúvidas. O padrinho pode ser só aquele de final de semana, o padrinho só de final de semana, esse convívio ao sábado e domingo, isso pode interferir de maneira negativa na criança, criando uma expectativa? Como acontece tudo isso? Então, o projeto Padrinhos, ele nasceu em 2008 e são 3 espécies de padrinho. O padrinho afetivo, que é aquele de final de semana, né, que pode estar passeando, eventualmente viajando, oferecendo os passeios e convivência. O padrinho provedor, que é aquele que oferece algum curso, viabiliza, né? E o padrinho profissional, que com a sua profissão ele ajuda de alguma forma. Um dentista, um psicólogo, todas as profissões são necessárias para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, todos os profissionais podem ser padrinhos também. E quando você pergunta se isso faz bem ou, né, se cria uma expectativa, nós dizemos o seguinte: o vínculo é importante. Cada um precisa de uma atenção individualizada e se não é possível ter um pai e uma mãe que tenha um padrinho, esse padrinho vai ser preparado, pela SEJA, que corre o processo de apadrinhamento pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que é no Tribunal de Justiça. O padrinho vai ser preparado, a criança vai ser preparada. Agora veja bem, o apadrinhamento não é para bebê. Não são todas as crianças que são inseridas
nesse projeto de apadrinhamento. Ele foi criado com o objetivo de atender aquelas crianças e adolescentes com um perfil remoto para adoção. Então, qual que é o nosso sonho? Que se crie vínculo mesmo, que se amem, que amanhã depois o padrinho fala, não aguento mais, eu preciso levar para casa. Dessa criança. Eu preciso levar para casa. A criança também. Nossa, eu queria viver com vocês, dormir aqui todos os dias. Então, é isso que nós queremos. E se não acontece, né, que for diferente, ele está preparado, está sendo acompanhado para uma vivência futuramente com independência, para um profissional, enfim, para tocar a sua vida depois sozinho com este vínculo de apadrinhamento. E aí você disse tocar a sua vida. Então a criança chega aos 18 anos, está numa casa lar, ela continua nessa casa lar, ela permanece ou como é? Então, pela legislação é até 18 anos. É lógico que depois disso, e nem sempre se coloca na rua, a criança completou, pronto, agora acabou a sua fase aqui, te vira. Não é bem assim. Então, as instituições hoje, primeiro, estão preparando, o juizado da infância vem acompanhando, tem buscado ajuda da assistência social, né, do município, do estado, para viabilizar uma vivência tranquila para essas pessoas. Para que a criança tenha essa possibilidade. Que tenha uma estrutura mínima, uma casa, né, um espaço. Uma faculdade, né, vai criar seu caminho. Exato. E o perfil de crianças para adoção, as mais procuradas, continuam sendo crianças pequenas, bebês? Ou tem mudado? E o que poderia ser feito para avançar mais nesse sentido? Hoje tem, até bem pouco tempo, a gente analisava os dados, 98% queria criança recém-nascida de 0 até 2 anos. Foi caindo esse índice, 70 e poucos por cento. Né? E foi aumentando a faixa etária das crianças pretendidas. Hoje, com facilidade, se coloca criança de 8 anos. Então, aquela chamada adoção tardia tem mudado. Exato. Tardia está sendo mais tardia. Esse conceito, mais... exato. Apesar de que eu não gosto desse termo adoção tardia, porque eu penso assim, a adoção ela é sempre oportuna. Adoção. Não importa a idade que a criança, que o adolescente tem, ela é sempre oportuna. Mas, enfim, é o termo que a legislação utiliza. Então, hoje tem diminuído muito e tem se acolhido crianças mais velhas, adolescentes. E o que precisa ser feito para isso? É dar visibilidade. Até bem pouco tempo, a gente não ouvia falar. Que nem um programa como esse de hoje, né? Que nós estamos aqui falando das crianças, do como adotar. Era raro. Era um tabu se falar de adoção, era proibido. Nossa, eu ouvi falar que sou mãe por adoção, era coisa rara, as pessoas não tinham coragem. Hoje nós estamos falando, os artistas, sim, como você fez referência ainda há pouco, estão noticiando, estão dando exemplo. Nós estamos dizendo que em Cuiabá, em Várzea Grande, nos municípios tem instituições onde tem crianças e crianças mais velhas. Então, o que os olhos veem, o coração sente. Então, se nós damos visibilidade para essas crianças, paixões acontecem e aí acabam que essas crianças vão sendo colocadas em famílias adotivas. A gente acompanhando relatos de pais que adotam, eles dizem muito isso que você falou, de paixões. Quando olha, identifica, aquele é meu. Exatamente. Você nasceu de mim, mas você nasceu para mim. Quando começou essa grande abertura das instituições, aqui em Cuiabá, a juíza da infância liberou para cada curso nosso de pré-natal da adoção, da Ampara, que levasse os pretendentes à adoção para uma visita, naquela época, no lar da criança. Eu lembro o primeiro ano que se viabilizou essa visita, 20 crianças maiores, consideradas inadotáveis, foram adotadas. Um dos presidentes da Amparo, inclusive André e Carol, eu cito o nome deles porque eles falam sem preocupação nenhuma, dão exemplo, eles são pais de 3 por adoção. O perfil inicial deles era criança de no máximo até 13 anos. Acabaram saindo de lá com uma dupla de 13 anos e outra de 9 anos, 2 irmãs. Então, por quê? Desmistificando tudo isso, exato, né? A convivência. Porque viu, porque olhou, se sensibilizou. Então, hoje nós fazemos um trabalho enquanto SEDECA, enquanto Ampara, grupos de apoio à adoção,
levando para as comunidades essa notícia de que existem. E assim, encontrando pretendentes à adoção que já vão para as filas com um perfil diferenciado. Para encerrar, Linda Cir, qual o chamado que você faz para a comunidade, para quem está nos assistindo? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que adotar é um gesto de amor, que nós precisamos estar preparados, sim, para enfrentar, né, as dores que nossos filhos trazem, mas que a compensação é gigantesca. Na verdade, são nossos filhos que nos adotam. Eles estão aí e precisam do seu amor. Linda Cir Rocha, minha entrevistada de hoje.